objeto, uma bola, uma pedra, o que seja. Aí eu quero saber, o peso está para onde agora? Alguém pode dizer, professor, o peso tá. Isso aqui é o escorregador, não. O peso está para cá, professor. O camarada disse para baixo, o peso está para cá. Não, olha. Ele está exatamente para o centro. Não pode estar meio inclinado. Aqui ele vai, entendeu? Então, gente, é essa observação. Porque lá no Enem, por incrível que pareça, ele vai dizer isso daqui, ó. Observando o diagrama abaixo, força A e força B. Destaque, qual é a força peso? É a força A ou a força B? É a força A? Força A. Por quê? Porque é para o centro. Esse aqui não é para o centro, ele está meio de lado, meio inclinado. Então, é essa observação importantíssima, que vai chegar aqui numa aplicação, e se você não tiver atento, você vai se dar mal. Então, gente, é aquilo que a gente já falou em aulas anteriores. Está lá gravado no YouTube, na videoaula, você vai ver. Alguns alunos dizem o seguinte, não, professor, isso é tão simples que eu faço de cabeça. Eu faço direto, pode fazer direto? Pode. Mas o momento agora é de você se preparar, de seguir o passo a passo. Como é simples até agora, então aproveite para você seguir o passo a passo, porque vai aumentando o nível de complexidade. Vai chegar lá na 7, na 8, que já vai estar um pouquinho mais trabalhoso. E se você não tiver tido a experiência de seguir o passo a passo, você vai dizer, professor, pelo amor de Deus, eu estou perdendo, não sei mais o que é isso, não sei nem o que eu estou fazendo. Então o momento agora é de seguir o passo a passo. Vamos lá observar o passo a passo. A moça disse bem, primeira coisa, força, peso. Então o peso de A. Então, vou representar o peso em B. Peso de A, peso de B. Segunda força. Força o quê? Força normal. Força normal está para onde? Para cima. Para cima? Zero no vestibular. Não é para cima, tá? É mais ou menos. É duplo. Para o lado oposto, a força peso. Para o lado oposto da força peso. Não é não. Cadê a moça falou? Você tira um 7. O outro tirou 0, você tirou um 7. Não é o lado oposto. Superfície. Perfeito, cadê, rapaz? João Pedro da Silva Nunes. Perfeito, João Pedro. Muito atento, né? Então ele é oposto à superfície. Porque aqui, ó, você ia dizer o quê? A força peso, oposto, a força normal oposto ao peso, estaria para cá. Aí se dá mal, tá vendo só? Mas se a superfície está aqui, a força normal, professor, está aqui. Força normal, por definição, 3 critérios. Primeiro, é uma força de reação. Segundo, é uma força de reação de superfície. E terceiro, ela sempre aponta para o lado oposto da superfície. Então, gente, muito atento, né? Então, são detalhes que vai fazer a diferença. Então, vamos lá. Força normal, normal de A. Aqui vai ser normal de quem? Normal de B. Normal de B. E aí, faltando 2 minutos para... vamos cá, gente, só para a gente finalizar a nossa questãozinha aqui. Então, já representamos força-peso, força normal, força de contato. Tá, professor? Aqui não tem força de contato, não tem contato. O que tem é atração. Então, a gente pula a terceira e vai para a atração. A atração está onde? A atração está aqui. Força de tração. Quero ver agora. Por sua vez, essa tração vai arrastar quem? Professor, eu estou arrastando A. Ela vai arrastar quem? Vai arrastar B. Só concluir isso daqui, vai arrastar B. Então está aqui, tração. Mas só que essa tração vai ser de quem em quem? Vai ser a tração que A arrasta B. Por sua vez, a terceira lei de Newton diz o quê? Que existe uma reação contrária. Essa tração vai ser quem? Vai ser B puxando A. Então, gente, concluímos a aula de hoje com a representação desse diagrama. Vou deixar lá no Google Classroom a atividadezinha para você seguir os 5 passos. Primeiro, separar os blocos. Depois, representar as forças. Depois, equacionar. E quero ver quem é que vai fazer. Na próxima aula, a gente vai trabalhar de maneira mais eficaz, mais eficiente, trabalhando um pouquinho mais, adiantando esse analisar a força de tração. Então, gente, entenderam aqui a situação, né? Professor, o que é força de tração? Até brincaram semana passada, não foi? Será? É a força do boi. Exatamente. É a força, lá o carro puxado, né? A carroça, puxado pelo boi, pelo cavalo, é chamado um móvel de tração animal. Tração animal. Ou seja, é exatamente isso. É um animal puxando, ó aqui, puxando. Então, quando eu estou puxando, exercendo uma força, puxando, essa força é chamada força de tração. E mais, quando é que eu identifico na questão que tem uma força de tração? Lá na prova do Enem, no vestibular, quando é que realmente eu sei que essa força é força de tração? Quando existe o quê? Quando que equipamento conecta os blocos? Qual é o equipamento? Corda, linha, fio, cabo.
corrente, ou seja, quando eu tenho esse equipamento, eu já sei que é força de tração. Mas eu deixei aqui, gente, de propósito, o quadro da semana passada, para que a gente retome de agora. Porque olha lá, alguns alunos me perguntaram, professor, o que é esse equipamento aqui que conecta esses dois blocos? Então vamos lá para a questão. Tenho 2 blocos, independente que eu tenha 2, 3, 4, quantos blocos tiver. Esses blocos têm que estar interligados, conectados pelo quê? Para que caracterize uma força do tipo força de tração. Tem que estar ligado por quê? Por um cabo, por um fio, por uma corda, por uma linha, uma corrente. Perfeito. Aí alguns alunos foram e disseram, professor, certo, então aqui eu já identifico que tem uma força de tração. Mas só que todo esse conjunto, esse sistema com esses 2 blocos, vai ser arrastado por alguma força. Aí eu coloquei aqui a força de tração. E de propósito eu deixei para a aula de hoje para explicar a vocês. Se aqui eu estou dizendo que tem uma força de tração, mais uma vez, o que é que vai ter aqui? Para arrastar esse conjunto, para arrastar esse sistema, eu só poderia exercer uma força com a força de tração, ou existe aqui alguma outra força dentro dessas 4 que a gente já viu, que eu poderia arrastar esse sistema? E aí, Diego, sabe responder? Existe, professor, alguma outra força dessas 4 que eu poderia exercer nesse conjunto e também arrastar esses blocos? Será que seria só a força de tração? Vamos por partes, né? Qual é a primeira força? Força-peso. A força-peso teria condições de estar puxando aqui? Jamais. Força-peso é para o centro da Terra. A força normal teria condição de estar exercendo aqui? Jamais, porque ela é contrária à superfície. Então sobra o quê? Força de contato. E aí, a força de contato poderia atuar aqui? Como é que representa a força do contato? É fisão. Então, gente, ninguém respondeu, vou responder aí por vocês. Então, gente, esse sistema, esse conjunto, ele poderia ser arrastado por 2 tipos de força. Ou pela força de contato, ou pela força de tração. Ah, professor, e qual é a diferença dos 2? Então, olha lá, gente, observação. Esse sistema, ele pode ser arrastado por esses 2 tipos de força. Ou força de tração, ou força de contato. Quero ver agora quem é que me responde. Questão teórica, de Enem. Uma questão simples dessa. Qual é a diferença da força de tração para a força de contato? Ah, professor, empurra? Como? Diga lá. Uma empurra e outra puxa? Pronto. Cadê o Wesley? Mais ou menos isso. Parabéns. Mas, além disso, Wesley, o que é que me identifica que é a força de tração? E aí? O que é que me identifica? A corda, Wesley. Precisa de uma corda. A corda, perfeito. A corda, a linha, o fio, o cabo de aço, a corrente, o que for. Então, só teria condições de eu puxar esse sistema se aqui também tivesse uma cordinha. Tivesse uma corda igual tem essa corda aqui. Então, professor, algumas vezes eu não tenho essa corda aqui e essa corda aqui. Eu vou ter que exatamente tocar aqui no bloco. Entrar em contato. Executar um contato. Então, é nesse momento do contato que vai ser a força F. Então, gente, eu deixei isso daqui de propósito. Esse conjunto pode ser arrastado, primeiro, por uma força. Agora, qual o tipo de força, professor? Ou uma força de contato, exatamente eu exercendo contato aqui, tocando no bloco A e puxando, ou por uma força de tração. Mas para ter uma tração, tinha que ter aqui uma outra linha. A linha aqui e a linha aqui. Então, gente, ficou claro? Alguma dúvida? Deixei isso de propósito desde a semana passada para explicar para vocês que eu tinha colocado semana passada essa força de tração e não tinha concluído para vocês. Só vai ter uma força de tração aqui também se aqui tiver uma linha. Se não tiver uma linha, professor, então eu arrasto esse sistema, esse conjunto com o quê? Com a força de contato. Só vai existir força de tração se tiver linha. Ah, professor, aqui não tem linha. Eu quero efetivamente tocar. Eu quero tocar com as mãos. Tocar, exercer um contato nesse bloco para arrastar. Aí é uma força de contato. Então, gente, é simples desse jeito. É só entender isso. O Wesley falou muito bem. Só existe tração se tiver linha. Ah, mas eu estou vendo lá, professor, na questão do Enem, uma tração aqui. Então é porque tem uma linha aqui também? Exato, tem uma linha. Se não tiver linha, então essa força é força de contato. Porque a pessoa lá teve que tocar, teve que realmente exercer um contato
para puxar esse sistema. Aí, finalizando aqui com o que o Wesley disse, ele diz o seguinte: professor, a força de tração, a força de contato, ela pode puxar ou empurrar. Só a força de contato. A força de contato pode fazer isso, ou puxar ou empurrar. Já a força de tração, não, certo? Ela só poderia tracionar, puxar, entendeu? Então é mais ou menos isso. Então, gente, eu deixei de propósito aí o quadro para a gente finalizar esse assunto na aula de hoje. Então, vou botar uma questãozinha aqui para a gente fazer conta, certo? Para aprender a fazer uma contazinha. Entenderam aqui a teoria, o conceito, a ideia, as definições do que é força de tração. Vamos agora fazer uma continha. Vou apagar aqui e vou deixar, como eu tinha dito para vocês, a última questãozinha, que é a questão da força de tração. É óbvio que a gente já tinha visto na aula anterior, então eu vou simplesmente desenhar para vocês. Vou desenhar e vocês concluam depois como atividade, tá certo? Então a questão diz o seguinte, segunda questão, vamos lá, ó, em 2 minutos. A questão diz o seguinte: observando a figura abaixo, temos 2 blocos, o bloco A e o bloco B, que estão conectados entre si por um fio, por um cabo de aço, por uma corda, por uma linha, o que seja. Então ele está conectado aqui. E aí, Wesley, se ele está conectado por esse equipamento, logo vai ter o que aqui entre eles? Força de tração. Perfeito. Wesley, Diego, todo mundo aí, Joyce. Quero arrastar esse bloco, esse conjunto, esses blocos, esse sistema. É preciso atuar uma força de quê? Uma força de... Força de quê? Ou força de contato, ou força de tração. Nesse caso aqui, eu vou dizer que atuou a questão lá, atuou uma força de contato. Então, eu estou segurando aqui, ó, propriamente dito, segurando o bloco e arrastando uma força de contato. Então, tá aí, gente, a questão. A questão é essa, certo? Deixei só desenhado para ver como é que vocês vão representar. Vou pedir para vocês representarem como atividade de casa. Vou deixar a atividadezinha para vocês fazerem. Tá, professor, e os valores? Deixa aí só os valores para quem quiser responder. Vamos dizer que essa força de contato seja 24 newtons. Esse bloquinho seja 2 quilogramas. E esse outro sejam 4 quilogramas. Pronto. Vamos lá. Vou só dizer o seguinte. Qual vai ser a tração entre A e B? Calcular para casa. Qual vai ser a tração de B em A? E qual vai ser a aceleração do sistema? Pronto. É isso daí. Então, olha lá. Primeiro procedimento. Vou só desenhar para vocês. Era para vocês fazerem isso. Primeiro procedimento. Primeiro passo é fazer o quê? Separar os blocos. Então, separa os blocos. Bloco A e aqui bloco B. Separei os blocos. Primeiro procedimento. Separar os blocos, professor. Segundo procedimento. Fazer o quê? Representar todas as forças. E aí, gente, a aula acabou. Represente todas as forças. Quais são todas as forças? Força peso, força normal, força de contato, força de tração e força de atrito. Aqui tem força de atrito? Não. Então, descarte logo a última. Tem força de tração? Tem. Tem força de contato? Tem. Então, vá representando. Ó, aqui a força peso. Peso de A. Aqui vai ser o peso de quem? Peso de B. Na aula passada, como a gente já vinha falando desde várias aulas, quando iniciamos aplicações, vamos estar trabalhando nesse assunto sobre aplicações das leis de Newton até o 13º caso. Ao todo, são mais ou menos 12 a 13 casos. Certo? Tinha deixado na aula passada a 5ª aplicação. Alguém lembra qual foi a 5ª aplicação? Vamos lá, por partes, aos poucos. Primeiro, vamos seguir enumeradamente cada uma de todas as aplicações que a gente viu até agora. A primeira aplicação foi qual? Força-peso. A segunda aplicação foi o quê? Força normal. Terceira aplicação, força de contato. Quarta aplicação, Força de tração. De tração. Quinta aplicação, na aula passada, foi o quê? Força de atrito. Parabéns. Então, já vimos 5 aplicações elásticas. Lembrem aí que na aula passada eu tinha deixado essa questãozinha. Alguém pode dizer, professor, o senhor acabou de dizer que na aula passada foi aula sobre força de atrito. Perfeito. A gente trabalhou força de atrito, explicou o que era força de atrito, conceito, vimos a fórmula e trabalhamos uma questãozinha de força de atrito. Inclusive, para casa, a gente passou a atividade com 4 questões, um exercício com 4 questões.
Mas só que a gente tinha deixado essa segunda questão. Força de... professor, tem corda. Se tem corda, é uma situação sobre o quê? Força de quê? Força de tração. Força de tração. Eu tinha deixado essa questão e tinha pedido para vocês, gente, pelo menos concluam ela. Eu vou só iniciar aqui mais ou menos o esquemazinho e vou deixar para vocês concluírem. E vi lá, até onde eu vi, os que foram me mandavam só as questões de atrito. Perfeito, era para ter feito a de atrito. Mas eu pedi para que complementasse essa daqui, ver como um desafio, quem era que ia conseguir fazer essa. Então, eu vou concluir essa daqui agora, para quem está estudando, quem quer saber como é que se resolve essa questão, e vou finalizar com o assunto de força elástica, porque é um assunto bem simples, um assunto bem curto. Força elástica é uma das forças mais simples, e em pouco tempo a gente conclui. Então, vou só finalizar essa questão aqui. Então, vamos lá. Primeiro, professor, estou vendo aqui, olha, vamos dizer que seja uma questão de Enem. Caiu lá, professor, uma questão de Enem. E a questão era o seguinte, 2 blocos, bloco A e o bloco B. Esses 2 blocos estão conectados por um fio, um cabo de aço, uma corrente, uma corda, o que seja. Aí a pergunta é, professor, identifiquei logo um fio na questão. É uma questão que remete a que tipo de força? A que aplicação? Qual vai ser a força nessa questão? Força de tração. Então, força de tração. Independente de qual tipo seja, independente de qual aplicação esteja trabalhando. Professor, é força-peso, força normal, força de contato, força de tração, força de atrito. Independente de qual tipo de força seja, eu tenho as 5 regrinhas, os 5 procedimentos, os 5 passo a passo. Quais são os passo a passo, os 5 passo a passo, os 5 procedimentos que eu tenho que seguir para resolver uma questão sobre aplicações? Primeira coisa, separa os blocos. Quantos blocos eu tenho, professor? 2, A e B. Então, separa logo os 2 blocos. Bloquinho A, bloquinho B. Logo depois, primeiro passo, separa os blocos. Segundo passo, vou representar em cada bloco todas as forças que já vimos até agora. No caso, já vimos 5 forças. Professor, a primeira força é qual? Força-peso. Então, vou analisar força-peso em A, força-peso em B. Segunda força, sigam lá na lista, enumeradamente, cada uma das forças. Depois da força-peso, é força o quê? Força normal. Como é a força normal, professor? Sempre é oposta à superfície. Tá, professor? A superfície aqui é o chão, o solo. Logo, a força normal é oposta. Ela está apontando, nesse caso aqui, está apontando para cima. Então, força normal. Aqui vai ser a normal de A. Professor, bloquinho B vai ser a normal de